Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seu Direito S.A. Esse podcast que é produzido, que é todo trabalhado na intenção de levar o maior número de conteúdo, conteúdo de qualidade, não só do direito, mas especialmente da advocacia do nosso estado, da advocacia cearense e também da advocacia nacional. E para minha alegria particular, hoje, trago um convidado que é para bem mais do que um convidado, é um grande amigo que tenho, um irmão que construí nessa vida de advocacia e além de ser uma das mentes mais brilhantes quando a gente fala de direito do consumidor e direito da concorrência, não só no Ceará, mas no Brasil como um todo. Então eu tenho a alegria de apresentar o amigo Leonardo Leal. Seja muito bem-vindo, amigo. Para mim, para a gente que está desenhando esse podcast, que pensamos na toda a estruturação, desde os mínimos detalhes a todos os convidados, quem senta nessa bancada, eu digo que tenho a felicidade de ter bons amigos. E você tá nesse raio, tem uma felicidade de privar de sua amizade e aprender com você. E tenho certeza que hoje aprenderei um pouco mais dentro dessa dinâmica que a gente vai estar conversando aqui, levando não só para a advocacia, mas para os estudantes. Você que é um professor, eu brinco que é o professor das multidões, extremamente festejado. Então tenho certeza que a gente vai ter um recorde de audiência hoje aqui no nosso episódio. Mas de logo já te passo a palavra para a tua saudação inicial, para que a gente possa dar início aqui e já trazer temas que a advocacia e que os estudantes tanto esperam. Muito obrigado, meu amigo Sávio. Cumprimentar aí todos que estejam assistindo, né, o podcast. Parabenizar você por essa iniciativa tão salutar, né, a necessidade de trabalhar bons temas, os bons temas da advocacia, né, os temas que são relevantes aí para a sociedade como um todo. E, naturalmente, agradecer a gentileza, né, a gentileza de costume. Você que é um amigo muito querido, uma pessoa que eu carrego de fato no coração e que tenho muita admiração. Né, posso dar aqui uma pequena contribuição, muito longe, né, da festejada colocação que você aí nos trouxe, mas estamos aqui para colaborar e a gente bater um bom papo sobre essas questões relativas à advocacia, direito do consumidor, né, enfim, entre outros temas que nós vamos trabalhar. Excelente, Léo. Eu fico muito feliz sempre que trago um amigo para essa bancada, porque a gente tem a oportunidade, além do estreitamento de laços, mas também de explorar um pouco das potencialidades de todos que operam o direito, principalmente da advocacia, dos colegas advogados, das colegas advogadas, e essa bancada tem sido muito festejada, então eu fico muito feliz em ter um amigo conosco no dia de hoje. Mas, Léo, até para que a gente possa já contextualizar o nosso telespectador, né, quem nos escuta nesse momento também, todos que nos acompanham sabem que o direito do consumidor é muito presente em nossas vidas. Muito ativo nas redes sociais. Então a gente tem um olhar muito especial sobre essa temática do direito privado, sobre o direito dos vulneráveis. E aí nesse podcast a gente vai trabalhar duas temáticas que são correlatas, que se encaixam e que dizem muito não só para o mundo moderno, mas para a economia como um todo, como o sistema financeiro, que é o direito do consumidor e o direito da concorrência. E direito da concorrência você não precisa, né? Você descarta qualquer tipo de apresentação, porque eu brinco aqui, e essa brincadeira ela é uma brincadeira real, de verdade. Todos sabem da sua capacidade nessa temática do direito. Você é uma das mentes mais brilhantes quando a gente fala de direito da concorrência, direito do consumidor. Então, tenho certeza que a gente vai aprender muito. E aí fica, então, logo essa chamada para quem nos assiste, principalmente para a advocacia, por ter aí um nicho de mercado extremamente promissor, extremamente acessível, extremamente produtivo, tanto no direito do consumidor como no direito da concorrência. Mas aí, para que a gente possa criar aqui uma dinâmica, para que fique aqui bem, digamos, delineado, né, para quem nos assiste, eu queria combinar com você da gente separar em dois blocos, a gente trabalhar num primeiro momento o direito do consumidor, num segundo momento o direito da concorrência e, ao final, te passo para as suas colocações finais para que a gente possa estar avançando aqui. Maravilha, vamos lá. Direito do consumidor, Leonardo, o que é que a gente pode falar de início? O que é bom, é ruim? Tem uma galera que diz que não é interessante porque é a intervenção do Estado. Mas o que é o direito do consumidor? Por que é tão apaixonante esse direito? Sabe, eu acho que é sempre relembrar aquela frase do Kennedy, né? Consumidores somos todos nós. Consolidada
essa estruturação do capitalismo, né, esse capitalismo moderno que vem se fortalecendo, vem se diversificando, vem se reestruturando, as relações de consumo elas estão sempre presentes, né? Então nós não conseguimos acessar os bens mais básicos que todos nós necessitamos sem promover uma relação de consumo. A gente precisa promover isso todos os dias, desde as necessidades mais básicas até as necessidades mais supérfluas, aquelas que estão ali, né, relacionadas ao maior poder aquisitivo ou maior conforto, né, que toda pessoa pode, né, tem o direito nesse modelo de almejar, de querer alcançar. Então, invariavelmente, independente da sua classe social, independente do seu grau de conhecimento e estudo, né, independente do seu poder aquisitivo, todos somos consumidores. E por sermos todos consumidores, somos todos interessados, somos todos titulares, né, dessa gama de direitos. Eu posso não ter nenhuma consciência, nenhum interesse ou nenhuma preocupação acerca das questões jurídicas mais profundas, mas ainda assim, direta e indiretamente, eu sou afetado por esse direito. Por isso que eu digo que é um campo dos mais importantes, né? É como se a gente pode dizer que é o direito da cidadania, né? Todo cidadão, nesse modelo capitalista, é também consumidor. Então, ter essa proteção, ter essa regulamentação, ela é uma perspectiva necessária, né? Tendo em vista que todos nós que estamos a consumir somos expostos a eventuais problemas, abusividades e estamos neste mercado numa condição de vulnerabilidade. Novamente, independente do seu poder aquisitivo, porque eu tanto posso ter o consumidor vulnerável, né, que é o mais carente, o mais humilde, mas também o consumidor vulnerável por outros aspectos que tenham acesso à informação, né, que tenham um poder aquisitivo mais elevado. Então, o direito do consumidor ele é muito democrático nesse aspecto e ele se preocupa, ele se propõe a proteger a todos. É por isso que é tão importante e é necessário que nós estudemos, debatemos e trabalhemos para que ele possa se efetivar cada vez mais. E é interessante, Léo, porque quando a gente fala de consumidor, a gente pode pegar desde do ensaio mais básico da relação de consumo, como, por exemplo, a compra e venda da caixa de leite no seu mercado, vamos aqui imaginar, ao que a gente tem visto hoje da chamada vulnerabilidade ou hipervulnerabilidade algorítmica em decorrência aí do uso das redes, das big techs, enfim. Então a gente pega um ramo do direito que ele vai do mais básico, do mais singelo, a temas modernos, mais complexos, que causa aí uma especialidade para quem se detém, para quem se debruça sobre ele, né? De fato, amigo, em todas essas relações a gente pode ter problemas, né? Em todas essas relações é preciso dominar a regulamentação, é preciso estar atento ao respeito e efetivação dos direitos do consumidor e, eventualmente, até reivindicar novas interpretações, novas formas de solução. Por isso que a advocacia, né, no direito do consumidor, eu costumo dizer que ela não tem, ela não entra num tédio, ela não fica parada, ela não vai ser aquela mesma coisa a todo tempo, porque são muitas as variáveis e existe sempre a necessidade de aprimoramento, de mais estudo, de aperfeiçoamento. Nós nunca teremos todas as respostas. Léo, de forma bem objetiva, né? Se você fosse escolher ali 5 direitos, ou 3, enfim, quais são aqueles que você diz assim, rapaz, não posso pensar consumidor sem esse direito básico? Quando falo de consumidor, automaticamente me vem à mente esse tipo de direito, em especial porque o nosso código, como microsistema que ele tem a função, melhor dizendo, ele tem uma estruturação de autoleitura, então qualquer do povo pode ler, entender e aplicar. Então, se você fosse ali enumerar 3 ou 5, fica a teu critério. Mas o que tu colocaria ali? Rapaz, isso aqui não pode faltar, sabe? Isso aqui tem que estar na festa, tem que estar participando. Beleza, vamos lá. Quando a gente fala de direito do consumidor, é importante contextualizar, né, para quem possa não ter esse conhecimento, de que ele chega no Brasil na década de 90, basicamente, né? Então, até 1988 não existia nenhuma norma que falasse de direito do consumidor. Vem a Constituição de 88 estabelecendo a obrigatoriedade de se criar um código, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor, dizendo que o consumidor precisa de proteção e precisa regulamentar essa relação, né? Até então regulada pelo direito geral, pelo Código Civil. Aí vem o CDC na década de 90, uma norma muito bem construída, muito festejada, muito elogiada. Até hoje é uma das normas mais reconhecidas, nacional e internacionalmente, pela sua qualidade, né? Pelo modo como foi escrita. Então o próprio legislador tomou o cuidado de fazer isto, né, ao elencar lá no CDC direitos básicos, os direitos mais fundamentais que estão ali elencados no CDC no artigo 6º. Né? Eu, particularmente, costumo dizer que o principal dos direitos do consumidor, o direito que é a chave de ouro, né, das relações de consumo, é o direito à informação.
Então esse eu coloco sempre em primeiro lugar. Eu sempre digo, tanto nas tratativas que tenho com consumidores, quanto com fornecedores, quanto com o próprio Estado, fiscalizador, né, agentes do PROCON e etc., eu digo, olha, informação, na minha opinião, nunca é demais. Então, quanto mais informação o fornecedor repassar para o consumidor, quanto mais informação com qualidade, com profundidade, né, com clareza for disponibilizada ao consumidor, maiores as chances de nós evitarmos problemas. Porque o consumidor vai estar mais, como é que a gente pode dizer, empoderado, vai estar mais consciente daquela relação contratual que está ali sendo estabelecida, de quais são as suas expectativas, de quais são os seus direitos, de quais são os seus deveres. Então esse eu coloco como peça-chave, né? O direito à informação é o ponto de partida, é a base na qual se funda toda a estrutura de defesa do consumidor. A maior parte das violações nas relações de consumo, se nós pararmos para analisar, vai decorrer da falta de informação, ou da informação incompleta, ou da informação deficiente, que tanto prejudica de fato o consumidor vulnerável, como até mesmo oportuniza, né? Não podemos deixar de ponderar isto também, oportuniza a atuação de um consumidor que seja oportunista, que queira ali levar alguma vantagem. Então, é segurança para o fornecedor reforçar, né, e qualificar essa informação. Até com a tecnologia hoje a gente vê isso se aprimorando, né, muitos rótulos, embalagens com QR Code, né, porque às vezes é difícil de fato você colocar todas as informações ali no ambiente. Então, esse tipo de acesso. Então, a gente parte desse aí, né, o direito à informação. Você pediu para elencar aí alguns, a gente pode reforçar também aqui vários, né? Destacaria aqui a perspectiva da qualidade dos produtos e serviços, aí já entra também um componente de fiscalização do poder público muito importante, porque a qualidade não é só a perspectiva subjetiva da experiência do consumidor, mas a qualidade mesmo na segurança, né? A qualidade mesmo na adequação do produto, na adequação do serviço que é prestado, né? Isso entra aí o cumprimento de itens, o cumprimento de determinados fatores que precisam ser também verificados pelos órgãos competentes, né, que exercem a fiscalização. Então entrou aí a informação, né, entrou aí a perspectiva da qualidade, essa teoria da qualidade que também rege toda a lógica, né, da responsabilidade civil, da responsabilidade criminal, da responsabilidade como um todo, né, em todas as esferas por parte dos fornecedores. E o terceiro ponto, né, que eu acho também muito importante, que a gente precisa trabalhar ainda muito aqui no Brasil, que é o acesso à justiça de forma plena. Quando eu falo em acesso à justiça, não é só acesso ao Poder Judiciário, é acesso a uma estrutura de Estado que acolha este consumidor, que oriente este consumidor, né, que favoreça a uma solução adequada e célere dos problemas de consumo. Né? Por isso eu sou entusiasta do aprimoramento e fortalecimento do nosso sistema administrativo, né, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tanto com a atuação da Senacom como dos PROCONs, e também, né, da questão da assessoria jurídica de fato, por advogados, para aqueles que têm condições de contratar, e pela Defensoria Pública, né, por aqueles que não têm esse acesso. Então, eu focaria nesses três, né, informação, qualidade e acesso à justiça no sentido amplo. Perfeito, Léo. Assim, eu digo que direito básico nunca é demais, né, amigo? Mas se tivesse mais, a gente podia elencar mais, né? Com certeza. Eles se preenchem, se perfectibilizam e entregam um melhor conteúdo. Eu brinco em sala de aula, quando eu estou nessa parte ali de direitos básicos, os alunos já vão no automático, Léo. De tanto eu bater, de tanto eu colocar que o direito à informação é o direito mais básico, é o principal, o mais importante, que o consumidor informado, utilizando a palavra aí do momento, é empoderado, né? Então ele consegue efetivamente entregar um melhor conteúdo. A gente podia falar de vários temas, Léo, aqui de consumidor, mas para que a gente possa otimizar ao máximo aqui o nosso tempo, eu queria trabalhar contigo temas atuais. Perfeito. Certo? Dentro de um recorte que a gente tem aí dentro da dinâmica do direito do consumidor, temas atuais. E aí eu vou te impulsionar um tema e tu fica livre para trabalhar outros, se quiser, mas que a gente batesse uma bola nessa temática, que é a questão da proteção de dados. A gente tem visto aí vários escândalos, várias notícias, nomes de consumidores sendo violados, vilipendiados por cadastros, por bancos, fornecedores que não têm o zelo e o cuidado necessário com dados sensíveis, e a gente acaba fazendo link com outras legislações, com outras temáticas, não só do consumidor, não só do direito do consumidor, mas de outras normas. Então, como é que o Leonardo Leal, especialista em direito do consumidor, mestre e doutor, enxerga isso? Vamos lá, Saf, complexa é a situação, né? Eu acho sempre importante lembrar, porque
às vezes é bastante óbvio, né? Mas às vezes parece que as pessoas esquecem, que a coleta de dados de consumidores é o que sempre aconteceu. Mesmo sempre aconteceu e continua acontecendo, tanto no mercado, vamos dizer, analógico, quanto no mercado digital. O fato é que a informatização disso, o uso das tecnologias, potencializou tanto a capacidade de armazenamento desses dados, como a possibilidade desses dados serem replicados com maior facilidade, como também a possibilidade de fazer o manejo desses dados no sentido de promover ali uma leitura do consumidor, uma interpretação das suas preferências, dos seus interesses, né? E isso vem cada vez de forma cada vez mais forte, de forma cada vez mais aprimorada, sendo utilizado, né? Inclusive pelas grandes redes, pelos grandes portais, as chamadas Big Techs. Então, a questão dos dados, essa problemática sempre existiu, né? O direito à intimidade é um direito da personalidade, é um direito regulado também pela legislação civil, na perspectiva de direito fundamental, e nós temos essa problemática de um grande desrespeito, de fato, ao que acontece, né? E o consumidor, aparentemente, não tinha uma atenção para isso, né? Nós não percebíamos o quanto isto era relevante ou quanto isto poderia ser invasivo na nossa perspectiva de privacidade e nos nossos direitos mesmo, direito de escolha, né, direito de opções, de preferências, né, nesse sentido. Então, a regulamentação da perspectiva da proteção dos dados eu vejo ainda como um grande desafio. Mas, claro, avançamos muito, temos uma lei moderna que está alinhada com as boas práticas internacionais, mas é um tema extremamente novo no Brasil. Por isso que cabe também a todos os profissionais do direito, né, estudar e colaborar para essa efetivação. Acho que a gente está nessa fase de aprendizado, está todo mundo aprendendo sobre essa questão do manejo de dados, sobre como utilizar, até mesmo como utilizar isso nas vias da tecnologia, né, os algoritmos, né, de que maneira você faz esse manejo de dados. Então eu entendo que a gente está nessa fase de aprendizado, de efetivação, e é uma grande oportunidade para a advocacia, tanto no que diz respeito à assessoria de quem tem que fazer essa adequação de dados, como também, né, nessa contribuição e nessa fiscalização, porque quando há violação, gera direito reparatório, né, gera dever de pagamento de multa, de responsabilização, né, então há todo esse pacote de questões que nos traz esse tema como um tema relevante para ser considerado. Perfeito, Léo. Assim, eu tenho que talvez esse seja um dos maiores desafios que nós que estudamos o direito do consumidor, que a doutrina, em especial a jurisprudência, vai se apresentar, vai se debater, vai ter que, de fato, mergulhar, que é sobre a questão dos dados. Nos últimos anos, nada mais tem sido mais valioso do que os dados, né? Com os dados, hoje você consegue, o fornecedor consegue te entregar praticamente a tua compra. Hoje tem sido muito comum as pessoas estarem dialogando, estarem fazendo uma pesquisa na internet, e quando fecha a pesquisa, os buscadores, o e-mail, os sites, os aplicativos de mensagem ou de comunicação entregam o produto que a pessoa estava pesquisando em decorrência aí dos algoritmos. E nesse sentido, sabe, o problema vai além, né? Até que ponto isso não caracteriza uma publicidade abusiva, né? Uma publicidade que é invasiva, né? E que induz o consumidor a um consumismo exagerado, um consumismo exacerbado, né? E o controle disso, né, me parece ainda bastante deficiente, bastante incipiente, daí a necessidade de grande avanço. E a gente vai desaguar, por exemplo, em superendividamento, porque você pega uma pessoa, a gente, não sei se você vai recordar, mas a gente participou de um evento de direito do consumidor, e um dos palestrantes, um renomado palestrante, ele chegou ao ponto de dizer que quase comprou um curso em russo, era polonês, porque ele estava pesquisando para ver e ele estava sendo bombardeado, ele, sem ter necessidade para aquele momento, era uma pesquisa futura, ele praticamente quase que adquiria o curso. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa que estuda o direito do consumidor, que está debatendo, que está discutindo, e ele quase era, digamos, fisgado, laçado pelas práticas. A gente sabe que a turma que produz o conteúdo de publicidade, da propaganda, do marketing, a gente sabe como consegue fisgar efetivamente o consumidor. Então, de fato, essa corda, que é uma corda de caranguejo, proteção de dados, a forma que a publicidade é desenvolvida, da propaganda, como é que se isso vai gerar ou não um consumo desnecessário, que vai desaguar num super endividamento,
que pode ensejar problemas de ordem familiar, problemas de ordem psicológica, a gente sabe que é causador, que gera esse tipo de situação. Então, de fato, é algo que a gente tem que ter muita atenção, que a gente tem que enxergar, e principalmente você que nos assiste nesse momento, seja estudante, seja simplesmente um apaixonado pelo direito do consumidor, ou advogado ou advogada, é um tema que a gente tem que estudar com muito carinho, com muita atenção, porque isso impacta a vida de todos nós, como o Leonardo colocou, consumidores somos todos nós. Dentro dessa pegada da atualidade, Léo, eu acho que nunca teve tão em moda a má prestação de serviços públicos tidos como essenciais por empresas concessionárias, né, no sistema de concessão. Como é que o amigo enxerga isso? É um grande desafio, né, e nos leva a muitas reflexões. O usuário de serviço público ele é uma espécie de consumidor diferenciado porque, por vezes, a relação se estabelece com o próprio poder público, né? No caso da estrutura brasileira, também a Constituição de 88 ela estabelece ali na ordem econômica que o Estado não deveria prestar atividades de forma direta apenas quando extremamente necessários, né, na forma da legislação. O que fez com que, na década de 90, nós passássemos por um grande boom de privatizações, que vem muito nessa esteira do chamado neoliberalismo de dizer, olha, realmente vai trazer mais eficiência, vai trazer mais qualidade, e a gente se recorda, né, bastante que, de fato, foram muito festejadas as privatizações que aconteceram em diversos setores, como aconteceu, né, na área da energia elétrica, como aconteceu na área da telefonia, né, e também acompanhado disso da evolução tecnológica, você teve também, de fato, uma melhora no serviço. Em alguns casos passou-se a ter concorrência onde não existia, né, o que também favorece uma melhor dinâmica de funcionamento desses mercados. Em outros, nem tanto, né, a concorrência ela ou é muito incipiente ou ela é até mesmo inexistente. E aí veio conjuntamente com isso o desafio da regulação, né? As agências reguladoras, o marco regulatório brasileiro, que se propõe a acompanhar, né, esses mercados. Portanto, em tese, seriam mercados que deveriam funcionar muito bem, porque são mercados de serviços essenciais, são mercados que interessam a toda a sociedade, são mercados acompanhados pelo poder público, tanto na perspectiva da defesa do consumidor, como na perspectiva dos órgãos reguladores. Mas o dia a dia tem nos mostrado algo diferente, né? Em algumas circunstâncias, serviços com má prestação, serviços cuja qualidade caiu bastante, serviços em que se percebe que algumas dessas concessionárias permissionárias têm nitidamente tido um foco muito maior na lucratividade do que na experiência positiva do consumidor, do usuário, né, causando aí uma série de transtornos, uma série de problemas, aumento da judicialização, né, e questionamentos de toda ordem, de toda sorte, né, chegando-se até a falar em possíveis reestatizações, né, o que é uma coisa interessante de se observar, né? Enquanto que se via a privatização como a solução de todos os problemas, hoje chega-se a falar até mesmo numa reestatização. Então aí entra em campo um desafio gigantesco, né, de equalizar essa necessidade de bom funcionamento das empresas em favor dos usuários e dos consumidores e também a perspectiva de lucro dos investidores, né, a perspectiva aí de um retorno financeiro. Né? O que cabe ao consumidor é usar as vias existentes, né? Reclamar, abrir procedimento administrativo, se for o caso, judicializar. Mas o Estado pode e deve fazer mais, né? Não só com essa saída de uma possível reestatização, que não é descartável, pode acontecer, não há por que não fazer se necessário for, mas também com atuação mais consistente, principalmente no que diz respeito à regulação. Excelente, Léo. E aí você já meio que fez um link para o nosso próximo tema, que é direito da concorrência, que eu sei que é muito a sua praia. Sempre que tem uma dúvida, eu ligo para você, você sabe disso, né? Para que a gente possa estar dialogando. Como é que a gente pode falar de direito da concorrência? Esse ramo que para muitos é muito novo, né? Tem gente que na graduação poucas são as instituições que oferecem essa disciplina, direito antitruste, direito da concorrência. No Ceará é algo que não é tão falado, a gente sabe disso. Acho que eu só conheço você, que trabalha com essa temática tem mais gente boa aí, com maestria. Com maestria eu sempre me reporto a você. Mas o que a gente pode falar? De atos de concentração, talvez quando a gente fala direito da concorrência, todo mundo no primeiro momento não ligue.
mas quando eu falo de cartel, todo mundo já liga um determinado segmento daqui do nosso estado, da cadeia de fornecimento, condutas unilaterais. O que é que isso impacta na vida do cidadão que está na ponta, do consumidor que está lá na ponta, que é o nosso mote de hoje? Excelente, sabe? Olha, o direito da concorrência eu acho interessante como ele ainda é, para muitos, um ilustre desconhecido, né? Um ramo que é extremamente importante. E se a gente olhar do ponto de vista institucional, o direito da concorrência está estruturado no Brasil há bem mais tempo que o direito do consumidor. Né? O que, mais uma vez, reforça aquilo que a gente conversava agora há pouco, de como o direito do consumidor é dinâmico, de como o direito do consumidor está nas nossas vidas, interessa diretamente a todo mundo. Porque ele chegou bem mais recente e ganhou muito mais espaço. Já o direito da concorrência existe há muito mais tempo. Só para a gente ter uma ideia, o CAD, que é o órgão responsável do ponto de vista administrativo pela defesa da concorrência, ele existe desde 1962. A primeira menção à defesa da concorrência nas nossas constituições veio na Constituição de 46, o que é totalmente diferente da realidade do direito do consumidor. Mas a defesa da concorrência ela tem esse desafio, né? Essa coisa que é um tanto quanto distante. Aqui no Brasil, alguns autores chegam a dizer que após a Constituição de 88, nós vivemos uma revolução na defesa da concorrência, que foi a normatização pela Lei 8884 e a reestruturação desse sistema, favorecendo muito a atuação da advocacia. Então, muitos escritórios, especialmente no eixo sudeste, mais detalhadamente ali na região de São Paulo, especializaram-se em direito da concorrência e passaram a atuar apenas nesse segmento, um segmento extremamente promissor, um segmento extremamente interessante para a advocacia e com honorários também devidamente compatíveis com a complexidade do trabalho e com o grau de envolvimento de valores discutidos, porque o CAD ele pode aplicar sanções que são muito pesadas, que dizem respeito a percentual de faturamento da empresa, então é um dos órgãos que mais arrecada em termos de punição. E também faz um trabalho, né, de excelência. Do ponto de vista inicial, né, é importante dizer, a defesa da concorrência ela acontece do ponto de vista administrativo, pela atuação do nosso órgão de defesa da concorrência, que é o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas também pode acontecer uma coisa que falta ainda no Brasil, que precisa ser incentivada, e todos nós que estamos trabalhando com direito temos a possibilidade de fazer isto, através da atuação da iniciativa privada. Como? Né? Por exemplo, através de ações judiciais. Provocando o judiciário em temas de defesa da concorrência a intervir, a decidir, a eventualmente determinar a reparação de danos causados por práticas de infração cometidas por empresas ou por grupos econômicos, né, ou por empresas que estavam ali cartelizadas, combinadas a atuar no segmento. Léo, eu sempre falo que eu tenho, numa visão periférica, se eu pudesse assim falar, o direito do consumidor está ali num plano mais baixo, né, de fácil acesso, mais próximo do cidadão comum, e a gente tem o direito da concorrência lá no topo. É mais ou menos assim, como se eu não conseguisse exaurir o problema no direito do consumidor, se eu for lá no direito da concorrência, certamente eu conseguirei sanar uma determinada demanda que impacte a vida da coletividade sobre os consumidores. Então eu acho assim que é um ramo que a gente tinha que trabalhar mais, né? A gente fala de cartel, as pessoas têm só pelo que o jornal fala, né? Pela fala do jornal, do cartel. E eu me recordo que nós já tivemos bons embates aqui no estado do Ceará, quando estivemos nas discussões sobre prática de cartel em determinados segmentos do comércio, e eu acho que é uma temática que tem que ser aprofundada, tem que ser trabalhada, porque ela impacta diretamente, né, a vida do cidadão, a vida do consumidor que está na ponta da cadeia, e são temas que acaba que passa batido por ausência mesmo de atores, por ausência de partícipes que possam aí estar trabalhando essa temática, que possam estar trabalhando essa dinâmica do direito. E pegando esse gancho, sabe, que você colocou, não há por que os particulares, a sociedade como um todo, simplesmente aguardar a atuação do Estado. Claro, o Estado tem a obrigação de agir, ele tem agido, né, o CAD faz um trabalho de excelência, mas seria até desarrazoado você esperar que um órgão administrativo conseguisse dar conta de todos os mercados, de todo segmento num país de tamanho continental como o nosso. Então é preciso fortalecer a temática através da atuação da sociedade civil organizada, tanto na perspectiva individual, os individualmente prejudicados, mas também na perspectiva coletiva. Você tem aí Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, associações que tenham
nas suas finalidades institucionais, né? a pertinência temática, que podem e devem atuar. Né? Recentemente, nós tivemos uma alteração na nossa legislação da concorrência que favorece todo o cenário para que isto aconteça. Ou seja, o próprio legislador, percebendo, né, que o Brasil tem uma baixa atuação da defesa da concorrência fora da esfera administrativa, fez alterações na lei favorecendo isto, em relação à questão de prazo prescricional, em relação à questão de legitimidade, há até mesmo uma previsão que diz que as indenizações de danos causados por ilícitos concorrenciais geram o dever do pagamento em dobro, né? Então, a indenização dobrada, que é justamente para desestimular as empresas a praticarem e estimular as pessoas a procurarem essa reparação civil, que é algo que no Brasil ainda não acontece, mas tem tudo para acontecer. Então, quem está na advocacia tem que estar atento às oportunidades. E este tema, né, pode ser assim, nessa próxima década, eu avalio como uma grande oportunidade para se explorar por intermédio da advocacia, porque é algo que não se faz, mas que há todo um espaço e um ambiente propício para que se possa ser feito. Perfeito, Léo. Então fica aí a dica para quem nos assiste, para advocacia, para a jovem advocacia, para a advocacia mais experiente, para quem está estudando, se especializar em direito da concorrência, estudar essa matéria, porque tem muito campo, o campo é muito fértil. Amigo Léo, como tudo que é bom dura pouco, essa bancada aqui também ela passa rápido, o nosso tempo ele voa aqui. E aí, amigo, antes de te passar para as tuas considerações finais, meu sincero agradecimento, você sabe, da amizade que nos une, então fico muito feliz, mais uma vez, de tê-lo no meu hall de amigos, assim o considero. Já passamos por muita coisa junto, né, aí já nessas trincheiras da advocacia. Então, ter você também nesse projeto me deixa muito feliz, porque engrandece muito a qualidade desse projeto, que, como eu te falei, tem sido gestado e feito com muito carinho, para que a gente possa entregar para quem nos assiste, para o nosso público, o melhor conteúdo, os melhores insights. Então, amigo, te faculto a palavra para as tuas considerações finais e, mais uma vez, minha eterna gratidão. Eu que agradeço, meu amigo Sérgio. Parabéns novamente aí pelo seu trabalho, por essa iniciativa, mais essa iniciativa. Né? Você que é um grande realizador, eu sou um grande admirador da sua atuação profissional, da sua atuação em prol da nossa categoria, né, de advogados, que nós sabemos, né, que tanto é carente, que tanto precisa, né, desse amparo, desse apoio institucional, e que poucos realmente, né, aproveitam aí as oportunidades que têm de ocupar os seus cargos em prol, né, de uma advocacia como um todo e não daqueles mais privilegiados, não daqueles pequeno grupo, né, de grandes advogados que já são, na maioria das vezes, os favorecidos. Então eu digo que esse projeto aqui é um projeto que deve ser festejado, né, inclusive pela advocacia. Fico muito feliz de participar, fico muito grato pela oportunidade, você que sempre ajuda a todos, né, e sempre oferece essas oportunidades. E o que eu deixo aqui de recado para quem está nos assistindo é que você invista na sua advocacia, invista na sua capacitação, acredite, né, fique atento a temas, né, fique atento a temas com quais você tem uma boa relação e que você pode se aprimorar, pode pesquisar coisas diferentes. Né? Quando a gente fala de um macro tema como direito do consumidor, né, só nessa conversa aqui você já pode observar diversos desdobramentos. Se você fala de outro macro tema como direito da concorrência, uma grande oportunidade ainda pouco conhecida em que você pode aí navegar e surfar. Então dedique-se, qualifique-se, acredite e vá atrás, né, de construir uma advocacia cada vez mais próspera, cada vez mais rentável e que possa contribuir com a sociedade e lhe trazer, né, um retorno financeiro que seja compatível e satisfatório. Amigo, gratidão mais uma vez, você é campeão demais, tamo junto. Valeu, irmão. E dizer a você que nos assiste, encaminha esse vídeo, aperta o aviãozinho, coloca o sininho, curte, ativa as notificações, porque tem muito episódio bacana aparecendo. E não esquece de colocar aqui nos comentários quem você quer aqui nessa bancada, para a gente estar conversando e estar fazendo ainda mais um programa de qualidade e muito conteúdo. Valeu e até a próxima!